Estamos de volta com o programa Contraplano, o espaço do audiovisual, da cultura e das manifestações artísticas aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje recebendo o jornalista Rodrigo Romero, falando um pouco aí da comemoração dos 10 anos da coluna desse jornalista no Jornal Diário de Jacareí sobre cinema, coisas de cinema. Rodrigo, queria que você falasse um pouquinho sobre o público de cinema hoje. Como que é esse público? Quem são as pessoas que vão ao cinema hoje? E quem são as pessoas que, de repente, estão buscando aí filmes alternativos e estão carentes desses filmes no cinema? Qual que é a sua análise? O público hoje no cinema ele está muito diversificado, mas também, ao mesmo tempo, ele está muito homogêneo. Eu posso explicar isso melhor. É o seguinte, dependendo da distribuição, aí eu volto a tocar no ponto da distribuição dos filmes, o público vai ou o público não vai. Quando o Jacareí voltou a ter um cinema, faz uns 7, 8 anos, eu cheguei a ver, por exemplo, no cinema de Jacareí, um filme do Almodóvar. Cheguei a ver um filme do Woody Allen aqui, um filme também do Scorsese. Hoje em dia, você não tem mais espaço para isso, e eu também não sei por que não tem mais espaço. Hoje em dia, você vê aquelas comédias com os atores da Globo. Nesse caso dos filmes que eu falei, dos diretores, tinha público. Agora também com as comédias sem graça também tem o público. E qual é a diferença? A diferença é que o cinema se expandiu muito, principalmente esse lado da Globo Filmes. Como eles têm milhões para investir, eles investem, então um filme, por exemplo, como Até que a Sorte Nos Separe, parte 2, é lançado em 1000 salas no Brasil, não tenho o número exato, mas posso até exagerar, mas é 1000 salas no Brasil. Um documentário, por exemplo, como o do Persson, que é de 2009, que foi lançado também naquela época, foi lançado em 20 salas. Quando é lançado em 20 salas, né? Quando é lançado. Então você vê a diferença, 1000 salas para um, 20 para outro. Isso depende também da quantidade de dinheiro. Mas o público hoje lota porque a história é fácil, né? A comedinha sem graça é fácil. Então o público vai lá, senta, compra um balde de pipoca e fica lá 1h30 assistindo aquela história sem graça. Então o público hoje do cinema tem que exigir mais um pouco dessa distribuição. O público acaba sendo simplesmente passivo, né? Ele recebe ali uma informação, muitas vezes essa informação não tem nenhum tipo de... não acrescenta nada, né? E gira em torno de uma futilidade cotidiana e acaba se perdendo a chance aí, como você falou, realmente de ter um filme diferenciado, um alternativo na sala. Né? E tem outra coisa, eu li uns meses atrás uma crítica do Celso Sabadin que explica bem o que é esse atual momento. Nesse texto dele, ele falava o seguinte, que hoje em dia, tanto o cinema como a novela, por exemplo, é muito mais falada, muito mais... as pessoas falam muito mais do que, por exemplo, uma câmera que fica num rosto, que demonstra um sentimento, num gesto de mão, por exemplo. E por que isso? Porque hoje em dia as pessoas estão muito mais... Quando vão assistir um filme ou quando sentam na televisão para ver uma novela, elas ficam ali com o celular na mão, olhando para o celular e só escutando. Então elas não prestam mais atenção no vídeo, elas prestam atenção ali. Você pode até, por exemplo, perguntar, você está vendo a televisão, então posso mudar de canal, por exemplo? Não muda não, que eu estou escutando a novela aqui. Então isso mudou. As pessoas não assistem mais, elas estão preocupadas primeiro em ficar ali no celular e depois ir escutando. No cinema acontece a mesma coisa. Eu fui ver esses dias, eu não lembro que filme foi, no cinema, e eu sentei bem atrás, e no meio do filme eu vi assim, no meio da... Todo mundo com celular? Não, uns 5 ou 6 luzinhas assim do celular ligada, e o pessoal com a cabeça baixa e não assistindo o filme. Então isso mudou, né? As pessoas... mudou para pior. As pessoas estão agora prestando atenção muito mais nessa parte da informática do que no filme propriamente dito. Então, o que aconteceu? Os roteiristas também mudaram. Eles colocaram mais fala nos personagens. E filmes como Esse Amor, que eu falei no bloco passado, que é um filme muito mais pausado, com cenas mais demoradas. Normalmente as pessoas não gostam, né? Não gostam. Acabam até dormindo no meio do filme, né? Legal.
E falando um pouco de cinema, do público de cinema, eu acho que é importante a gente abordar o preço dos ingressos. Como que você vê hoje? Hoje o cinema é tão mercantilista, né? É caro, é justo, as salas elas oferecem hoje no Brasil aquilo que você está pagando. O que você acha? O Brasil hoje em dia, alguns jornais já escrevem isso, que o Brasil está virando um dos países mais caros do mundo para se viver. E o ingresso do cinema também cai nessa vala aí. O ingresso do cinema custar R$20 é muito, lógico que é muito. Mas também o cinema quer lucrar. Mas o cinema também quer lucrar vendendo pipoca, vendendo refrigerante. É nisso, mais nessa parte da comida, que o cinema lucra mais. Essas redes grandes que eu estou falando. O ingresso do cinema é muito caro nesse sentido também das pessoas comprarem, além de pagar do ingresso, ter que comprar também essas... R$10 a pipoca. Essas guloseimas aí, que a pipoca, antigamente a gente ia no cinema quando só tinha uma sala, né? Por exemplo, aqui em Jacareí, o Cine Rio Branco, o Cine Rosário, a gente ia, pagava, sei lá, R$5 o ingresso e pagava R$1 a pipoca, por exemplo. Hoje tá tudo muito baseado no lucro, e o Brasil é um país muito caro, né? O Brasil hoje é muito caro se viver aqui no Brasil. Rodrigo, retomando um pouco o assunto que a gente estava falando dos blockbusters, a distribuição dos filmes no cinema hoje, é nítido então que quem tem mais dinheiro passa mais, tem mais salas, como você falou, às vezes o filme nem é tão bom assim, mas devido ao apelo midiático, né, que ele é feito, toda essa campanha, ele acaba sendo sucesso. Queria que você falasse um pouquinho disso. Até na novela, né? Às vezes você está assistindo um capítulo da novela, daí chega um personagem e fala pro outro assim, eu assisti um filme esses dias. Que filme é? Até que a Sorte nos separe, parte 2. Aí no dia seguinte vai lá o público lotar o cinema. Eu já mandei para essa rede de cinema aqui do Vale do Paraíba, várias vezes mandei e-mails para ele perguntando por que eles não colocam aqui esses filmes ditos alternativos. Uma salinha, eu até cheguei a escrever no e-mail, vocês poderiam dedicar uma salinha que fosse para esses filmes. E a resposta foi: a programação já vem pronta, a gente não tem como escolher, a comercialização dos filmes é assim mesmo, então a gente não tem como mudar isso. Mas é lógico que tem. Você vê, por exemplo, em São Paulo, na Avenida Paulista, o Reserva Cultural, que tem acho que 6 salas, sei lá, 7 salas, só com filmes, por exemplo, filmes europeus, filmes asiáticos, documentários independentes. Então é possível se fazer esse tipo de coisa aqui. Claro que não na mesma quantidade. Colocar 7 salas com esses filmes, não. Mas uma salinha, não custava. O cinema não vai falir por causa dessa salinha. E tem pessoas que vão assistir esses filmes se colocarem ali. Eu acho que seria viável. Legal. Vamos falar um pouco sobre os filmes que estão concorrendo ao Oscar 2014. A gente tem grandes produções aí que já tem um monte de indicação. Qual que é? Nós temos Trapaça, Capitão Phillips, Gravidade, 12 Anos de Escravidão. Temos diversos filmes lançados em 2013 aí que prometem ganhar bastante estatuetas. Qual que é a sua análise desses filmes do ano de 2013? Realmente tivemos boas produções em 2013? O cinema teve. 2012 já foi bom, com o Amor, que eu falei, com o Lincoln também, com Argo, que acabou ganhando o Oscar. E 2013 também foi um ano bem produtivo. Dos 9 que foram indicados a melhor filme, eu já vi 6. E desses 6, a gente vê que a produção de Hollywood, por exemplo, aumentou um pouco a qualidade, né? Com um filme, por exemplo, como 12 Anos de Escravidão, que é um filme que exigiu uma direção de arte tremenda, uma série de locações ali muito importantes, e que fala sobre a escravidão nos Estados Unidos, que é um assunto que para eles mesmos é um assunto muito chato, né? O ano passado a gente já teve o Django Livre, do Tarantino, e o Lincoln, que ganhou o melhor ator com o Daniel Day-Lewis, que já falavam também sobre esse aspecto da escravidão. E esse da escravidão agora, 12 Anos de Escravidão, também fala, e é um filme bom.
O ator, que tem um nome complicado, que eu não lembro agora, também está concorrendo ao Oscar e é um dos favoritos para mim para ganhar. O filme também já ganhou o Globo de Ouro de melhor filme. O Capitão Phillips também é outro filme também que despontou bem, mas parece que agora o pessoal não está muito interessado nele. O Trapaça, que foi indicado, os 4 atores principais foram indicados, o ator, atriz coadjuvante e ator. O outro é o Ela, também com o Joaquim Fênix. Então, esse ano, assim, os críticos estão falando que tá muito empatado, né? Não tem um favorito, por exemplo, que desponta, já tem certeza que esse que vai ganhar mesmo. Hoje tem 3 ou 4 produções ali, que essas que eu falei, que qualquer uma que ganhar não vai ser surpresa. Na sua opinião, qual dessas produções é a mais diferenciada? Eu não digo nem a que você acha que vai vencer, porque a gente achar qual que vai vencer é uma coisa. A gente fazer uma análise de qual que é a melhor produção ou qual que realmente contribuiu mais para o cinema é outra coisa. Como que você vê isso? Para mim, se eu fosse votar, eu votaria no Gravidade, do Afonso Cuarón, que é um filme de 1h30, com a Sandra Bullock e o George Clooney, que é um filme que mudou assim, essa forma de fazer roteiro nos Estados Unidos, que é um filme sobre uma astronauta que está no espaço. Mesmo com atores blockbusters. Então, né? Pois é. Ela está no espaço e, de repente, se perde ali, fica em órbita, e o filme inteiro quase é o sofrimento da Sandra Bullock, que também está indicada ao Oscar de atriz. O Gravidade, o ano passado, 2013, no finalzinho, ele passou em algumas salas de cinema em 3D também, eu assisti em 3D, e você vê ali as minúcias do filme, né? A parte do 3D, o roteiro mesmo muito bem elaborado. O Afonso Cuarón também foi muito feliz na parte das câmeras ali, mexendo com os atores. Então, para mim, quem deveria vencer o melhor filme seria o Gravidade. E você estava falando de 3D. Você acha que hoje no cinema 3D está meio banalizado? Né? Como que você analisa isso? Porque a gente percebe que, de repente, o 3D virou uma moda. Né? Muitos diretores, depois de Avatar, principalmente, todo mundo quer fazer 3D. Acabou perdendo um pouco a graça do 3D. Ele banalizou mesmo, né? Depois que passou o Avatar, qualquer diretor que faz um filme, por exemplo, um filme infantil, uma animação, já lança em 3D, ou também qualquer comédia, essas de blockbusters também em 3D. Então, esse 3D acabou ficando banalizado. Se tiver um passarinho que vai descer na cara, já tem que ser 3D, né? Tem que ser muito específico o uso do 3D, porque senão daqui a algum tempo vai ficar muito desgastado. Quando o Titanic completou 15 anos de lançamento, não sei se você lembra, mas eles relançaram o Titanic em 3D. Eu fui assistir e não tinha tanta diferença assim, né? Só uma cena ou outra, mas eles relançaram para poder, né, ver se tinha alguma utilidade. Você ainda conseguia torcer ali o Titanic e sair alguma coisa. Né? Mas o uso do 3D hoje é muito... Qualquer filme, né? Você vê esses filmes de animação mesmo que eu falei, todos eles em 3D, só para o ingresso custar mais caro. Eu não sei o propósito disso, mas deve ser alguma coisa por aí. Rodrigo, um filme diferente também aí que está concorrendo ao Oscar, eu acho, que a gente poderia falar de vários, aqui nós não temos tempo de falar. Tem o 12 Anos de Escravidão, o Lobo de Wall Street, que são grandes produções, mas eu acho que um filme também diferente é o Ela, né? Que fala um pouquinho aí sobre essa questão hoje tecnológica, que a gente pode perceber a carência das pessoas, de repente as redes sociais, a internet, que era para aproximar as pessoas, acabou tornando isso mais difícil. Foi o que eu falei, né? Do filme escutado, né? No filme não é mais visto. Você acha que o Ela realmente traz uma contribuição para a gente refletir um pouco sobre esse tema? Traz também, e também por conta do Joaquim Fênix, que é um baita ator, né? Ali ele conversando com o computador, tendo um caso de amor ali com a máquina, assim um filme bem atual, porque é uma coisa que hoje está em voga. As pessoas são muito preocupadas em saber o que as pessoas pensam delas nas redes sociais. Então é isso, a pessoa escuta, não vê, mas não enxerga mais ninguém, e está preocupada em postar. Eu comi um sanduíche hoje, vou tirar o retrato do sanduíche, vou postar, eu comi um sanduíche hoje. Se for só o sanduíche, tudo bem. Então as pessoas estão preocupadas em colocar ali
para as pessoas comentarem, curtir. Então, banalizou muito. E esse filme, o Ela com o Joaquim Fênix, vem contribuir nesse sentido, de avisar as pessoas para prestarem um pouquinho mais atenção nas pessoas, seres humanos, do que nas pessoas máquinas, né? É isso. Legal. Estamos aqui com o Rodrigo Romero, falando um pouco sobre cinema, comemorando os 10 anos da coluna Coisas de Cinema no Jornal Diário de Jacareí. Esse é o programa Contraplano, o espaço do audiovisual, da cultura e das manifestações artísticas aqui na TV Câmara Jacareí. Voltamos já já.